E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai continuar nosso assunto aqui de arquitetura hexagonal na linguagem Golang. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre como funcionam as pastas aqui hoje. Eu não vou entrar a fundo sobre o que cada camada faz, né? Mas basicamente eu vou mostrar o que são as pastas do hexagonal. Quais pastas a gente geralmente cria, como fica a cara de um projeto feito em hexagonal, como que a gente pode gerenciar esses arquivos e como fica, né, os arquivos dentro dessas pastas aqui em Go. Então vamos pro vídeo e vamos aprender um pouquinho mais sobre hexagonal. Então, eu criei dentro da nossa pasta Golang Architecture, então vou deixar o link aqui na descrição. Dentro do nosso usuário ali, Runcoding, vai ter um repositório chamado Golang Architecture, que dentro vai ter Solid, vai ter outros projetos que a gente tratou aqui dentro, Prototype, assim por diante. E aí vai ter também agora uma pasta hexagonal. O que é essa pasta hexagonal? Basicamente, o nosso projeto de meu primeiro CRUD em Golang, se você não sabe ainda o que é, vou deixar um card aqui em cima. É um projeto que a gente criou com MVC, também utilizando interfaces, tudo bonitinho. Só que basicamente eu peguei todo aquele projeto e migrei para hexagonal, tá? Então todo aquele projeto que a gente aprendeu na nossa playlist, tá aprendendo ainda, eu migrei aqui para essa nova estrutura, para vocês verem como a migração também é fácil, para vocês verem que não muda muito quando você aplica uma interface bem utilizada. Então um MVC bem criado pode ser facilmente migrado para um hexagonal bem criado quando você utiliza interfaces, porque a ideia é a mesma, só muda muito ali a separação do que você vai fazer, beleza? Então aqui, como que a gente vai fazer? Eu tenho aqui o nosso main.go, a gente tem aqui uma pasta adapter, tem uma pasta application e tem uma pasta configuration, tá? O que são essas pastas, né? Como eu falei ali no vídeo anterior, eu dei uma breve passada ali sobre o que cada pasta é, como cada camada funciona e assim por diante. Então vamos começar aqui pelo main.go, obviamente, né? Então dentro do seu projeto, geralmente, você vai ter um main.go, que é, obviamente, o cara que vai inicializar a sua aplicação. Mas qual é a função do main.go dentro de um projeto hexagonal? O main.go é quem vai inicializar tudo que for referente à sua aplicação. Você tem que inicializar uma conexão do banco de dados, você tem que inicializar uma interface, inicializar um logger, inicializar uma variável de ambiente, pegar uma configuração de algum repositório, um secret de algum lugar, qualquer coisa que você tem que fazer vai ficar no seu main.go, tá? Então, a sua camada de aplicação, ela tem que ter só regras, a sua camada de adapter só pode ter entrada e saída de dados, a sua camada configuration tem que cuidar das questões de configuração, mas nenhuma dessas três pastas tem que inicializar a sua aplicação. No máximo, ali você configurar as rotas no adapter, as rotas da sua aplicação, ou você configurar as dependências em algum lugar, mas quem inicializa é o main.go, beleza? Então, aqui no nosso projeto, meu primeiro CRUD em Go, o nosso main.go basicamente ele faz o quê? Ele printa quando ele vai começar a aplicação, ele carrega as variáveis de ambiente do nosso arquivo .env, então a gente está utilizando aqui .env para carregar a senha do banco de dados, etc. Então ele vai carregar as nossas variáveis de ambiente. Em seguida, basicamente, ele vai criar a conexão com o MongoDB. Então aqui ele vai pegar, basicamente, o que ele carregou de variável de ambiente e vai falar assim, ó, MongoDB, se conecta aí, pegando de onde? As variáveis de ambiente. Então por isso que quem carrega as variáveis tem que começar antes, tá? Eu não posso colocar esse go.load aqui dentro. Beleza, então carreguei a variável de ambiente, carreguei aqui o banco de dados, aí eu vou fazer o quê? Inicializar as dependências. Por que inicializar as dependências, né? Porque a minha interface do banco de dados, ela precisa de uma conexão com o MongoDB. Só que para eu inicializar o service, eu preciso de uma interface do banco de dados. Para inicializar o controller, eu preciso de uma interface do service. É um efeito cascata. Então, em algum lugar, isso tem que ser inicializado, né? Então, agora que eu conectei com o banco de dados, eu pego essa conexão e mando para o init dependencies. Por quê? Eu vou precisar dela para inicializar a minha interface do repositório, que por sua vez eu vou utilizar para inicializar a interface do service, que por sua vez eu vou utilizar para inicializar o controller. E aí a partir do controller eu dou um return e aí eu inicializo as minhas rotas. Então eu dou um init routes. Onde vai estar esse init routes? Lá no meu adapter. Então se eu entrar aqui, ele vai estar dentro do meu adapter. Por quê? Essas rotas já são referentes ao dado que vai entrar na minha aplicação. Só que eu não inicializo as rotas da minha aplicação no adapter. Eu inicializo ela no main.go, só que a configuração dela fica no adapter. Deu para entender a ideia? Que onde entra os dados tem que estar no adapter input. Então você não vai inicializar a sua aplicação, suas rotas no adapter input. Você vai configurar o que é de entrada de dados. Então vamos supor que fosse um listener de fila, por exemplo. Eu iria configurar no meu adapter como eu vou ler esses dados da fila. Mas eu não inicializaria o listener no adapter, eu inicializaria o listener no main.go. E no adapter eu só consumiria os dados. Então essa é a ideia da separação do que você precisa fazer, beleza? Então aqui no routes.go, que está no meu adapter, eu simplesmente defino quais as minhas rotas.
Só que no meu main.go eu inicializo elas, inicializo o router. Então eu vou inicializar qual porta eu vou executar e assim por diante, é aqui que a gente vai configurar tudo, beleza? Então o main.go tem essa responsabilidade. Falando aqui do main.go, é isso que a gente vai ter. A gente vai ter o Go Mod, né, que obviamente ele tem que estar na raiz do seu projeto, que é quem vai inicializar ali as dependências de que você precisa, Gingonic, Translator, JWT, Mongo Driver, o Zap para logs e assim por diante, tá? CRUD Users, que no caso aqui são as configurações das requests para a pessoa não ter que ficar instalando Postman, Insomnia. Ela pode utilizar esse arquivo aqui, só instalar um plugin ali na IDE, e você dá um play aqui, ele já executa a requisição, fica mais fácil de documentar. Enquanto a gente não tem um Swagger API que fica mais bonito de utilizar, a gente pode utilizar esse arquivo que fica melhor. Aí gitignore, aqui nenhuma novidade, e beleza, é isso que a gente vai ter na raiz do nosso projeto. Agora, partindo para o nosso adapter input, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma pasta controller. Por que uma pasta controller nesse caso? Porque o meu projeto, ele é um projeto de REST API, ou seja, eu só tenho rotas HTTP, eu não vou ter nenhuma outra configuração. Mas se eu fosse ter um listener de uma fila, eu poderia vir aqui e criar uma nova pasta, por exemplo, listener. Aí se, por exemplo, eu ter alguma configuração para SQS e uma configuração para Kafka, eu posso vir aqui e colocar um para Kafka e outra aqui dentro, eu vim aqui criar uma outra pasta para SQS. Então é bom você ir separando o que cada pasta vai fazer para fazer sentido também aquela pasta e também o nome dela dizer o que tem dentro dela. Então, eu vou apagar aqui essa pasta listener, mas dentro do meu controller, o que vai ter? Eu vou ter os middlewares. O que são os middlewares? Vou deixar o card aqui em cima, se você não viu o que é um middleware ainda, mas basicamente é um router. Dentro do seu router vai ter algumas funções que vão executar antes do seu código real começar a execução. Então, nesse caso, ele é um middleware que valida se o token JWT do usuário é válido, se ele tem permissão para acessar minha aplicação. E ele é configurado como um middleware, beleza? E aí dentro do meu routes, vai ter o routes.go e eu utilizo esse middleware. Então eu dou um middlewares.verifyTokenMiddleware. E aí eu valido aqui qual é o token que vai ter na minha aplicação, beleza? Então, basicamente, como eu tô dentro do controller, um middleware, ele é a validação de entrada de dados. Então ele tá validando o que tá entrando na minha aplicação. Então faz todo sentido estar no adapter input. O routes, ele é a configuração das rotas para acessar a minha aplicação. Ele é a entrada de dados porque ele disponibiliza essas rotas de forma externa. Então ele tem que estar no input também, no adapter input da mesma forma. E aí, beleza, a gente configurou aqui tudo que precisa, agora a gente precisa de quem? Dos controllers, né? Os controllers basicamente são quem vão receber os dados e chamar o restante da aplicação. Então lembra que no meu main.go eu inicializei o meu controller aqui, então controller.newUserControllerInterface. Olha onde ele tá, New User Controller Interface, ou seja, ele tá dentro do Adapter Input, porque ele vai configurar agora quem vai inicializar a aplicação de forma quando receber uma requisição. Então, quando eu receber uma requisição no meu routes.go, o que vai acontecer? Vamos supor que eu recebi uma requisição em getUserById. Ele vai jogar para onde? UserController.findUserById. Recebi uma requisição getUserByEmail. Onde eu vou jogar essa requisição? Controller.findUserByEmail, certo? Então, aqui dentro a gente vai ter a nossa interface de entrada. Vocês vão ver muito sobre interface, tá? Então, se você não entende ainda muito sobre como utilizar a interface aqui em Go, também vou deixar um card aqui em cima, que eu fiz um vídeo só sobre interface, porque é de suma importância você saber utilizar a interface em Go. Por quê? Porque toda vez que você utiliza a interface em outras linguagens, tipo Java ou Kotlin, você tem herança. Então, você dá lá um implements ou alguma coisa assim, ele puxa tudo que a interface tem e você só vai lá e implementa. Agora, aqui no Go, você não tem interface, você tem que implementar os métodos de forma manual a partir de um objeto. Então, a partir disso, por exemplo, eu quero implementar User Controller Interface. Como que eu faço isso? Eu crio um objeto User Controller Interface e eu crio as minhas funções a partir dele. E aí eu faço o seguinte, ó, esse objeto ele implementa os métodos que essa interface precisa. Então, User Controller Interface, que é um objeto, ele consegue implementar a minha interface User Controller Interface, que é uma interface nesse caso. Então, no meu New User Controller Interface, eu retorno uma interface, só que o meu real return está retornando um objeto. Mas por que o Go aceita isso? Porque o objeto implementa os métodos que ele precisa. Então, dessa forma, eu consigo utilizar. Eu explicando assim por cima parece muito confuso, e é por isso que eu tô recomendando vocês irem no vídeo sobre isso, porque fica mais claro, beleza? Aqui é onde vai inicializar o seu controller, basicamente. Você vai ter aqui toda a sua interface, sua inicialização e assim por diante. E aí, a partir disso, você vai ter o seu create user. O seu create user, ou no caso, o meu find user, vão ser métodos do meu controller que vai inicializar a minha aplicação. Então, entrando na aplicação, ele vai fazer o que um create user faz, o que um find user faz, que é logar a requisição, pegar os parâmetros da request, validar se a requisição é válida. Nesse caso, ele primeiro vai validar se o que você está me mandando faz sentido, então ele vai validar o ID que você enviou, se ele é um ID válido.
ele vai no create user, ele vai validar se o usuário que você está mandando criar, ele é um usuário válido, se o e-mail é um e-mail válido, se a idade é acima de 0, por exemplo, se o nome pelo menos tem um dígito, e ele vai fazer algumas validações que precisam estar no adapter input, porque tô validando dados de entrada, então tudo que for entrada é adapter input, beleza? E aí depois de validar os dados de entrada em ambos, né, então no controller find user e no create user, validou os dados de entrada, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o c.service. Quem que é o C? É o meu usuário, o meu objeto que eu criei. Ou seja, lembra que lá, por exemplo, quando você quer inicializar no Java, no Kotlin, alguma linguagem assim, você passa por parâmetro no construtor, certo? No Go você não tem um construtor aqui nesse caso. O meu construtor é uma função que cria um objeto. E a partir desse objeto eu posso colocar as dependências desse cara. Então no meu controller eu vou utilizar a dependência que está dentro do meu objeto user-controller-interface. Quem que inicializou esse cara? Lembra lá no main.go que ele dá um new user-controller passando o user-service? O user-service é quem eu vou utilizar para chamar o meu service. Só que o meu service é aí que eu venho o ponto da hexagonal. O seu service não é literalmente o service. Você vai estar chamando uma porta de entrada. E aí que vem o ponto das portas de entrada que eu vou explicar mais pra frente também. Fiquem calmos que aqui eu tô passando super por cima pra vocês entenderem mais pra frente o que vai acontecer. Então, a partir disso, eu vou chamar uma interface. Então, se eu entrar aqui com esse cara, ele não vai pro service. Tá vendo que ele vai pra uma interface vazia aqui? Simplesmente uma definição de interface? Ou seja, eu vou ter uma interface de service que implementa o create user, o find user e o find user by e-mail. Só que eu não sei o que tem dentro desse cara. O que é create user service? O que é o find user by ID? O que é o find user by e-mail? Eu não sei, o controller não pode saber. Ele simplesmente tem que saber que existe uma porta de entrada para sua aplicação. Então na hora que ele tem que saber que basicamente ele chamando o create user service e passando o domain, ele vai receber um domain de volta e um erro. Só que como isso é criado, como isso é feito, ele não tem que saber, o seu controller não tem que saber. Quem tem que saber é o service que tem a regra de negócio. E é essa que é a ideia, você fechar o core para formas de entrada e formas de saída. Não importa que dado, de onde está vindo, como está vindo. O service tem que saber o seguinte, eu tenho que receber domain. Não importa se você está recebendo de um Kafka, se você está recebendo de uma fila, de um HTTP, não importa de onde está vindo essa informação. Eu sei que eu quero um user domain. E eu sei que eu vou te retornar um ponteiro de user domain e um erro quando você me chamar passando um domain. Então é essa a ideia do hexagonal, você fechar totalmente a regra de negócio do restante da informação da sua aplicação. Então aqui no meu find user controller, por exemplo, eu dou um c.service.find user, só que eu não sei nada que está acontecendo, eu simplesmente passo um user ID e fico esperando a resposta. Só que o que está acontecendo aqui por debaixo, né? Se eu entrar aqui nesse service, aqui no Golang você pode clicar nesse i aqui, ele vai para implementação. Então se eu clicar aqui dentro, aí ele cai no service, tá vendo? Que aí vai ter a nossa regrinha aqui de chamar o repository. Aqui no caso não tem muita regra no find, né? Vou mostrar o create user, por exemplo. Então entrando no create user, ele vai ter aqui as regras. Então ele vai validar se não existe ninguém já utilizando esse e-mail que ele tá me mandando. Depois ele vai encriptar a senha do usuário para poder salvar no banco de dados de forma encriptada. Depois ele vai mandar criar o usuário no banco de dados. E aí ele vai retornar para o nosso controller de novo. Só que o nosso controller não sabe de nada disso. O que o nosso controller sabe é que existe uma função create user service. É isso que ele sabe e é isso que ele precisa saber. Então essa é a ideia. Eu fecho totalmente o meu core da minha aplicação para o que está vindo de informação. Então se, por exemplo, eu vir aqui no meu controller e mudar aqui para não ser mais controller, ser fila, ser um gRPC, não importa. Eu sei que a minha regra de negócio aqui de encriptar a senha, de validar se já existe um e-mail e de salvar no banco de dados, ela vai se manter a mesma, independentemente do que aconteça para chegar os dados até ela. Então essa é a ideia do hexagonal, você fechar a sua aplicação, beleza? E aí depois disso, chegando aqui no meu service, por exemplo, como que ele vai fazer para chamar o banco de dados? Então ele vai dar um ud.repository, porque quem é repository, quem inicializou isso? O main.go. Lembra que para criar o service eu tive que passar um user repo para ele também? O user repo ele foi criado anteriormente passando uma conexão com o banco de dados, porque é isso que ela precisa, né? Então aqui no meu create user eu dou um ud.repository.create user. Só que, novamente, quem é create user? Ele não sabe. Create user, não sei quem que é. Find user by e-mail, também não sei. Find user by ID, também não sei. Eu não sei se ele vai salvar num banco de dados, se ele vai salvar num S3, se ele vai salvar num arquivo, se ele vai salvar num MongoDB, num Postgres, num MySQL, num Cassandra. Não importa pra ele também. Assim como não importa pro controller o que tá acontecendo dentro da sua regra de negócio no service, não importa pro service saber onde vai ser salva a informação. Eu sei que o método é create user, que recebe um domain e me retorna um domain. É isso que eu sei. Agora, onde vai ser salvo, o que vai ser feito com essa informação,
Não importa, não faz diferença e não pode fazer diferença. Por quê? Se um dia eu quiser mudar do MongoDB pro Cassandra, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que simplesmente criar uma outra regra, create user, que ao invés de chamar o MongoDB, ele chame o Cassandra. E aí eu vou lá e implemento essa interface a partir de user port. Ou seja, o meu create user vai continuar fazendo a mesma coisa que ele sempre fez, funcionando com outro banco de dados, sem eu ter que alterar ele. Então isso funciona de uma forma quase que transparente para ele. Quase que não, totalmente transparente. Porque eu vou lá e implemento a minha user port, e eu venho aqui no main.go e ao invés de dar um repository.new user repository criando um repositório do MongoDB, eu vou fazer um new user repository, por exemplo, Cassandra. E aí a partir desse new user repository Cassandra, ele também vai me retornar o user repo e eu vou passar isso para o meu service. E aí o meu service ele simplesmente vai continuar utilizando o repository sem saber que mudou o banco de dados. Ou sem saber que mudou para um S3, para uma fila, não importa. Então essa é a ideia. Você fechou o seu service, tanto para entrada de dados, ele fica totalmente agnóstico de onde está vindo a informação, e também para onde está indo a informação. Você fica totalmente fechado, a sua regra não importa para onde ela está indo ou de onde ela está vindo, beleza? E aí vocês perceberam uma outra coisa aqui, que é o seguinte, toda vez que eu chamo alguma função, vocês estão vendo que, tanto no meu user port aqui, eu recebo o user domain e retorno o user domain, quanto na minha porta de entrada também eu faço a mesma coisa, recebo o domain e retorno o domain. Qual é a ideia aqui, tá? Toda vez que você tem lá no seu service, então dentro do application não pode existir nenhum outro objeto além do seu domain. Ou seja, se eu vou retornar uma resposta ABC para o usuário e eu vou mandar para o banco de dados um objeto BCD, dentro do meu application eu não posso conhecer nem o ABC nem o BCD. Não pode existir ali dentro. Quem tem que existir dentro do meu application é apenas o domain. E é por isso que, para o controller chamar o meu service, ele precisa converter a request em domain. Tá vendo que ele cria um user domain a partir do user request? Ou seja, quando eu vou chamar a minha aplicação, o meu service, o core da minha aplicação, só pode existir um objeto domain. Ou no caso vários, só que vários domain. Por exemplo, lá que você está tratando vários escopos dentro da sua aplicação. Independentemente do escopo, tem que ser um domain. Então a partir desse domain, basicamente você vai criar tudo que você precisa criar. E o domain ele só pode comunicar com a saída de dados falando domain também. Então no meu create user, na hora que eu chamo o meu create user, olha quem eu tô mandando também, user domain. Mesmo que no meu repositório ele use entity, né? Porque na hora de você inserir no banco de dados é um entity. Ou seja, na hora que eu recebo essa informação, o que eu vou fazer com esse domain? Convert domain to entity. Eu vou converter esse domain para entity, ou seja, o meu entity, ele vai ter informações do banco de dados. Então, por exemplo, o meu entity, ele tem que ter informações do Beson, por exemplo. Então, aqui, se eu venho no meu entity, ele vai ter informação de qual vai ser o nome do campo dentro do banco de dados. Ele vai ter tipos de dados que são apenas referentes ao banco de dados. Então, vão ter algumas coisas aqui que você não vai poder ter dentro do seu domain. Ou seja, se eu venho aqui no meu domain, eu não tenho nada, tá vendo? Meu objeto, ele simplesmente define o que ele tem. Só que se eu venho agora, por exemplo, na minha request, ele vai ter informações de JSON, informações de validação. Então o meu domain, ele é a informação pura, assim dizendo. Agora o meu entity, o meu request, eles são ramificações do meu domain. Ou seja, se o meu controller quer chamar o core da minha aplicação, que é o service, ele tem que converter qualquer coisa que ele tenha para domain. Se o meu application quer chamar o repository ou qualquer forma de saída de dados, ele também tem que passar domain. Porque assim, se por exemplo, um dia eu vir aqui e falar que eu não tô mais usando o MongoDB, eu tô utilizando MySQL, eu vou ter que vir aqui mudar para SQL, por exemplo, ou sei lá, alguma outra coisa. Só que se eu tivesse colocando esse tipo de informação no meu domain, eu estaria mudando a regra de negócio também. Então, ao mudar de um MongoDB para qualquer outro banco de dados, eu altero somente aqui. O meu domain vai continuar lá com as informações puras dele, as informações sem nenhum framework, nenhuma regra de negócio além do que ele precisa ter. Por isso que tanto a minha porta de entrada quanto a minha porta de saída, elas tanto mandam domain quanto recebem domain, porque é a única coisa que o meu application pode falar. Assim como a minha porta de saída, ele recebe domain, só que ele tem que me retornar domain também, porque o meu application não pode saber quem é entity. Então essa é a ideia, beleza? Então voltando aqui para as pastas, agora que a gente já entendeu como funciona, ou pelo menos entendeu parcialmente, não se preocupem, é muita informação, mas eu vou trazer, ainda tem vários vídeos para eu trazer aqui para vocês, tá? Então agora que a gente entendeu basicamente o que acontece, dentro do meu input a gente vai ter uma pasta request que define quem é a request, então define, por exemplo, quais campos eu vou receber, qual validação eu vou aplicar a cada campo. Então, por exemplo, lá na minha senha, ela precisa ter no mínimo 6 dígitos e precisa ter pelo menos algum símbolo, por exemplo. No nome do usuário tem que ter pelo menos 4 dígitos e no máximo 100. E aqui você vai aplicar as suas validações.
No response é a mesma coisa, então no response eu vou colocar o que eu vou retornar para o usuário quando ele me chamar. Você vê que, por exemplo, aqui não tem a senha. Obviamente eu não vou ficar retornando a senha do usuário quando ele chamar a minha aplicação. Então são coisas que você consegue filtrar. Já no domain você vai ter tudo, você vai ter a senha, você vai ter todas as informações. Só que no response você consegue tirar elas do payload para poder retornar para o usuário somente o que você quer que ele saiba que exista na sua aplicação. E aí no input é basicamente isso, você vai ter um convert que vai converter de domain para response, né? Então aqui você vai basicamente converter a informação que o seu service retornou para response para você retornar para o usuário, então você vai converter um objeto no outro. O adapter input é basicamente isso quando você tem uma aplicação HTTP. Diferentemente do output, né? O output vai ter um converter, só que ele vai ter dois converters. Ele vai ter o convert de domain para entity, ou seja, quando o application, o service me chamar, ele vai me mandar um domain. Só que para eu inserir no banco de dados MongoDB, eu preciso converter em entity. Então eu vou lá e vou ter um converter domain to entity e vou ter o inverso, né? Vou ter o entity to domain, para que quando eu receber um dado do MongoDB, do banco de dados, eu converta esse dado em domain para eu poder retornar para minha aplicação de application ali, né? Para minha camada de application ali no meu service, beleza? E aí você vai ter um model que no caso vai ter o user entity em si, e aí então as definições de BSON. O BSON é basicamente uma tag que você utiliza para falar assim, esse campo ID dentro do banco de dados, ele vai ter o nome underline ID. O e-mail vai ter e-mail e omit empty. Então são algumas propriedades que você coloca, por isso que tem que ter um objeto separado para isso. E você vai ter o repository. O repository basicamente vai ser quem vai receber a conexão do banco de dados e vai simplesmente dar um insert one lá no banco de dados. Então assim que ele dá um insert one, ele vai simplesmente utilizar o domain para poder retornar. Então ele vai dar um converter, convert entity domain para poder retornar essa informação para o nosso service. Assim como quando ele recebe, ele tem que converter de domain para entity para poder mandar para o banco de dados. Assim como no find user. Eu quero retornar um usuário para o service. O que eu faço? Crio o BSON, crio tudo que tem que fazer, busco o usuário. Quando ele me retornar, ele vai jogar dentro de um user entity. Aí na hora de eu retornar para o usuário, eu dou um converter.convert entity to domain, beleza? Então é basicamente essa a regra. Então basicamente o adapter em si é isso. A parte do application aqui eu criei algumas constantes para tipo ter o nome de uma variável de ambiente, assim por diante, nada demais. Você vai ter uma camada de domain, que no caso vai ter o domain e os métodos referentes a ele. Então, por exemplo, eu quero encriptar a senha do domain. Eu vou e crio um método a partir do domain para poder encriptar. Eu vou trazer aqui no canal ainda DDD, para a gente poder ter algumas coisas que vão migrar totalmente o hexagonal, de uma forma que o nosso service vai ser só um orquestrador de chamadas e o domain vai fazer tudo que tem que fazer. Mas aqui no caso, como eu não estou utilizando o domain, você não tem muitos métodos aqui dentro. Mas eu não vou nem dar muito detalhe sobre o DDD para não confundir vocês, mas eu vou trazer sim, mais para frente, um conteúdo sobre, beleza? E a gente vai ter aqui também o user token domain, tá? Esse cara é de se discutir onde ele tem que estar. Aqui eu coloquei no domain, mas ele poderia estar no adapter input, já que ele está gerando dados de autenticação. Mas como ele está tratando questão também de autenticação do usuário, informações do próprio usuário, eu coloquei ele dentro do domain, mas ele também poderia estar no adapter input, beleza? Só que aqui ele está basicamente gerando o token do próprio usuário. A gente vai ter a camada de port, que no caso vai ter input e output. O que são esses caras? O input é para que o controller consiga chamar o service, e o output é para que o service consiga chamar o repository. Então você vai ter aqui a camada de input que define quais os métodos de entrada da sua aplicação para poder chegar no service, na regra, no core da sua aplicação. E você vai ter o output que vai dizer quem você vai chamar, para onde essa requisição está indo. No caso aqui, para o nosso entity, para o nosso repository do banco de dados. Só que, obviamente, ele não sabe que é um repository de banco de dados. Ele não sabe nem quem vai fazer isso. Ele simplesmente sabe que tem que ter um método createUser, findUserByImage e findUserById para ele poder chamar. Agora, o que esses métodos fazem, ele não tem que saber, beleza? E por último, o service, que no caso é o que eu já mostrei para vocês, que é a regra de negócio, beleza? E aí a gente vai ter a camada de configuration por último, que no caso vai ser a questão de configuração. Então, por exemplo, aqui database, eu criei uma pasta dentro de database chamada MongoDB, que vai ter o MongoDB Connection. E aí aqui dentro eu vou pegar as variáveis de ambiente, dar um mongodb.connect, depois eu vou dar um ping, e depois eu vou pegar o cliente do banco de dados para poder passar para o meu repository utilizar e conseguir inserir um usuário, buscar o usuário do banco de dados. Depois eu vou ter uma camada de logger para poder configurar o log, quais métodos eu vou ter de log, método info, método error e assim por diante, nada demais, tá? A gente vai ter o REST error, que vai definir basicamente qual é a minha camada de erros, né? Como se fosse a camada de exceptions lá do Java, que você consegue ter, mas aqui eu tô basicamente criando qual é o erro que eu vou retornar quando der erro e quais métodos eu tenho, para já deixar meio que pronto, new bad request, unauthorized, bad request, internal server error e assim por diante, tá? Nada demais também.
E por último, o Validation. O Validation é basicamente para eu poder personalizar a mensagem de erro. Para eu conseguir personalizar a mensagem de erro, para não ter que retornar aquelas mensagens feias. Então, quando o usuário mandar uma senha incorreta, ao invés de eu retornar invalid password, eu vou colocar invalid password, ela falhou em tal validação. Então, fica mais bonito o erro. E essa é uma questão de configuração da aplicação, por isso que ele está em configuration, beleza? Então é basicamente isso que a gente tem aqui de configuração geral do projeto. A gente vai entrar mais a fundo nas pastas mais pra frente nos próximos vídeos, beleza? Mas aqui eu quis trazer um projeto meio que já pronto em hexagonal para vocês verem como funciona, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, ficou um vídeo super extenso, mas é muito conteúdo para vocês, então preciso que alguns vídeos sejam mais extensos mesmo, beleza? Então até a próxima e falou!